Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor vice-presidente da República. Embaixador Inácio Ibáñez, representante da União Europeia aqui no Brasil, senhoras e senhores embaixadores e demais integrantes do corpo diplomático e consular aqui presentes, General João Chalela Júnior, comandante militar do Norte, por meio de quem saúdo as demais autoridades militares aqui presentes, senhores secretários estaduais e demais representantes do governo do Estado do Pará, senhor Marcos Madureira, presidente da Câmara Espanhola de Comércio, senhor Sérgio Chamoni, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Finlândia, senhoras e senhores empresários e demais participantes do Seminário Amazônia em Loco, senhoras e senhores, boa tarde. O nosso Marcos, né, abriu aqui dizendo da minha agenda, né? Eu só queria dizer que anteontem eu estava em Cabo Verde, hoje estou aqui em Belém. Então, a gente tem que estar se deslocando constantemente e, por isso, eu não tive a oportunidade que eu gostaria muito de ter participado, né, de toda essa atividade que foi realizada aqui na Amazônia. Mas antes de entrar propriamente dito, aqui algumas considerações sobre o trabalho que as senhoras e os senhores fizeram ao longo desses dias, eu gostaria de lembrar, né, que nós não vivemos sob mares tranquilos, né? Estamos navegando em mares tenebrosos. Mas isso não é privilégio só da nossa geração. Todo século tem sua crise. E se a gente lembrar aqui, esse período, esse nosso século XXI, esses nossos últimos 20 anos, né? Nós viramos, né, o século sob aquela ameaça do Big Bang, né? Que ia haver uma pane em todos os computadores, né, e nós amanheceríamos no dia 1º de janeiro, né, do ano 2000 sem conseguirmos nos comunicar. Na realidade, nada disso aconteceu. Logo depois, né, os atentados terroristas do 11 de setembro de 2001 deflagraram um conflito no mundo, né, principalmente ali na região do Oriente Médio, conflito esse que se arrastou até poucos meses atrás, quando os Estados Unidos terminaram por retirar suas tropas, né, lá do Afeganistão e, na realidade, o status quo anterior voltou ao Afeganistão, com o Talibã reassumindo o controle daquele país. Ali por 2008, tivemos a crise econômico-financeira das subprimes, que causou uma enorme disrupção na economia mundial e até hoje nós ainda sentimos reflexos das mesmas. E, imediatamente, né, quando o mundo parecia que ia se reorganizar economicamente, chega a pandemia da Covid-19, com suas consequências na saúde, obviamente, com a quantidade de pessoas que foram infectadas e ainda estão sendo, né, com a quantidade lamentável de pessoas que faleceram e também consequências na área econômica, com a economia mundial novamente sendo, né, passando por uma disrupção, com as cadeias globais de valor, né, sofrendo uma interrupção, uma inflação aparecendo, porque, né, de uma hora para outra o motor parou, quando o motor volta a funcionar, ele não consegue produzir como produzia antes. Todos os países do mundo botaram dinheiro na mão das suas populações, então o pessoal tem dinheiro, mas não tem o que comprar, isso leva à inflação. É o que nós estamos assistindo aqui no nosso Brasil e em outros países, como ontem mesmo, vimos aí a inflação nos Estados Unidos atingindo a marca de pouco mais de 6%, o que não é algo normal. E também a questão social, com grande número de famílias que sofreram por essa doença, pessoas que perderam seus empregos e que estão levando a uma mudança, né, radical na forma como o mercado de trabalho funciona. E todos que são empresários, né, entendem isso, e todos também que têm que estar dentro do mercado de trabalho passaram a ter mais dificuldade
para poder ter o seu sustento. Então, esse é um panorama que nos cerca. E por cima desse panorama todo, existe uma nova preocupação do mundo, que é a questão da sustentabilidade, a questão da preservação da vida na Terra. Algo que passou a ser discutido realmente com efetividade nos últimos 30 anos, desde a Conferência Rio 92. E agora estamos lá em Glasgow, na fase final de uma discussão para conseguir colocar um acordo entre mais de 190 países que permita que haja uma redução nos próximos 30 anos das emissões de gases de efeito estufa, notadamente aí o CO2, mas também metano e outros que acontecem, no sentido de que a gente consiga manter a vida na Terra num nível que nós possamos passar para as próximas gerações um planeta saudável e não um planeta daqueles tipo filme que a gente vê, filmes futuristas, onde o mundo se transforma em algo cinzento, nevoeiros, e uma poluição constante, com dificuldade e com países insulares terminando por desaparecer face à elevação do nível dos mares. E aí entra o assunto Amazônia. E por isso eu queria cumprimentar a Eurocâmara, em particular a Câmara Oficial Espanhola e a Câmara Comercial Finlandesa, pela excelência do planejamento e a execução dessa conferência, cujo nome eu considero extraordinário, Amazônia in loco, porque o lugar de discutir a Amazônia é na Amazônia. Aqui que nós temos que discutir os problemas que ocorrem e como vamos solucioná-los. E aí eu lembro o Clodomir Viana Mugg, no seu livro O Ciclo do Ouro Negro, escrito há 80 anos atrás, em 90 anos atrás, em 1932, quando o seu exílio no interior do estado do Amazonas, ele ficou exilado em Manacapuru. Manacapuru hoje é uma cidade pujante lá do Amazonas. Então eu abro aspas aqui. A Amazônia é uma terra que se transfigura. A fixação dessa preliminar é exigência para quem procure interpretá-la. Então esse é um vasto espaço. Então, no caso específico da Amazônia brasileira, que corresponde a 60% do nosso território. Um território desejado do centro-sul do país, onde está o nosso ecúmeno estatal. Um território onde a imensa maioria dos lugares até hoje só se chega de barco ou de avião. Um território onde o tempo é contado em dias e semanas, e não em minutos e horas, como em outros locais do nosso país. Parcela enorme da sociedade brasileira desconhece isso aqui. E todos nós temos que entender que essa região constituirá por muito e muito tempo um enorme vazio demográfico, que ensejam em quantidades incalculáveis de riquezas e que terá que ser preservada, protegida e desenvolvida dentro dos ditames do século XXI. Esse é o grande desafio que nós temos. Então, louvo dessa forma, mais uma vez, a escolha do local para o evento e concito, com essas minhas palavras, para que todos conheçam a Amazônia e divulguem a realidade que a cerca, com suas belezas, potencialidades e desafios. Destaco que essa conferência teve um objetivo extraordinário de contribuir com a compreensão e o equacionamento dos problemas atualmente enfrentados aqui na Amazônia. Notadamente, a conciliação dos esforços na luta contra as alterações climáticas, a proteção da biodiversidade e a criação de meios de desenvolvimento sustentável para as nossas populações. A conferência também buscou a divulgação da mais pura realidade amazônica, como bem dito anteriormente, sem filtros ideológicos ou paixões momentâneas. Temos que ser objetivos, pragmáticos na discussão desses problemas. E nessa perspectiva, o governo brasileiro tem envidado todos os seus esforços para que o nosso país consiga, no mais curto espaço de tempo, ter a Amazônia preservada, protegida e com alto índices de desenvolvimento. Destaco que nós temos promovido intensos esforços para, com os acordos com a União Europeia e a Associação Europeia de Livre Comércio,
sejam ratificados o quanto antes. Ao longo aí da COP26, lá em Glasgow, os compromissos que foram assumidos, notadamente aqueles ligados a realmente acabarmos com o desmatamento ilegal até o ano de 2030 ou mesmo antes, bem como o Pacto pelas Florestas e a questão do acordo do metano, demonstram que o governo e a sociedade brasileira partilham das preocupações em relação a temas ambientais. Cabe destacar que os principais acordos multilaterais em matéria de mudança do clima, biodiversidade e desenvolvimento sustentável carregam as digitais dos negociadores brasileiros. Eu lembro que a matriz energética do Brasil é mais de 80% constituída por fontes renováveis. O nosso agronegócio tem investido em tecnologia, cada vez mais ocorre esse investimento, respeitando os ditames ambientais, sociais e de segurança que caracterizam os empreendimentos modernos. Agora mesmo eu vi os dados, não é, que o IBGE prevê para a nossa safra de grãos para o próximo ano, é acima de 220 milhões de toneladas, um aumento de quase 8% em relação a esse ano de 2021. Com o entendimento de que o Brasil também, apesar de ser o coração da floresta tropical, não é o único, né, abrangido por esse bioma. Então, o nosso Conselho Nacional da Amazônia Legal criou na sua estrutura a Comissão Nacional do Tratado de Cooperação Amazônica, buscando trazer para as discussões internacionais os demais países que também têm responsabilidade pela preservação, proteção e desenvolvimento dessa região. O crescimento dos índices de desmatamento ilegal e queimadas que ocorreram a partir de 2019 determinou a adoção de uma estratégia abrangente e duradoura para a Amazônia. Ela começa com a reativação do Conselho Nacional da Amazônia Legal pelo presidente Bolsonaro, realizado em fevereiro do ano passado e tendo me designado para chefiar este conselho. Lançamos, com autorização do presidente, operações de garantia da lei e da ordem, ou seja, empregando as nossas Forças Armadas numa tarefa que não é a tarefa principal delas, mas de forma a cooperar com os demais entes do Estado brasileiro, no sentido de combater as ilegalidades que aqui ocorrem. E aí tivemos as operações Verde Brasil 1, Verde Brasil 2 e mais a Operação Samaúma, que foi recentemente encerrada. Com isso, as nossas agências de fiscalização, mais a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional de Segurança Pública, os entes estaduais, passaram a operar em conjunto, criando uma sinergia, e aí nós lançamos o Plano Amazônia 2021-2022, com objetivos específicos de combater essas ilegalidades até o final deste período governamental. Ao longo dos últimos 18 meses, priorizamos esse combate ao desmatamento ilegal e à preservação ambiental, ao mesmo tempo, né, que articulamos essa estratégia de fortalecimento da presença do Estado brasileiro na região e buscando a todos os momentos promover alternativas de emprego e renda para a população local. Objetivos estratégicos foram traçados e eu queria destacar. Um primeiro deles, tornar mais efetivo o combate aos ilícitos ambientais. Segundo, estimular o desenvolvimento sustentável por meio da bioeconomia e da inovação. E o terceiro, ampliar o acesso a recursos financeiros, sejam eles públicos ou privados, nacionais ou internacionais. Com quase 2 anos de trabalhos do Conselho, alguns resultados expressivos foram alcançados e merecem ser destacados. A efetividade no combate ao desmatamento e às queimadas. Conseguimos reverter a trajetória de aumento do desmatamento e, esse ano, as queimadas estão reduzidas na ordem de 40%, que é um resultado extremamente expressivo. Foram integrados os sistemas de gestão do conhecimento de diferentes áreas do governo, que trouxe um aumento na qualidade da informação disponível para a tomada de decisão. Para isso, nós criamos um grupo de integração para a proteção da Amazônia, o GIPAM, baseado
não é, no Centro Gestor de Políticas da Amazônia, o CENSIPAM, e lá estão reunidos os principais órgãos de fiscalização. Então, nós temos elementos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do IBAMA, do ICMBio, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, FUNAI, INCRA, todos trabalhando em cima, não é, das ações de inteligência que vêm sendo feitas, analisando as imagens de satélite e, com isso, fornecendo a tempo e a hora informações para que as equipes que estão em campo realizem a sua ação fiscalizadora. No próximo final aqui do mês, mas acredito que em 2 semanas, o PRODES vai dar o seu resultado para o período de agosto de 20 a julho de 21, que na nossa avaliação vai ter uma redução de 5% do desmatamento em relação ao último ciclo. Não é nada que a gente mereça lançar foguete, mas é uma tendência e que nós temos que continuar a perseguir, tendo como quê? Como horizonte chegarmos ao zero do desmatamento ilegal. E isso é uma tarefa que vai necessitar, né, do apoio de todos. Fruto de indicações de planejamento do Conselho, o governo tem trabalhado para autorizar recursos e novas contratações. Vamos lembrar que o presidente esse ano dobrou o recurso orçamentário destinado ao Ministério do Meio Ambiente, especificamente com a finalidade de que as agências ambientais tivessem mais capacidade para realizar o seu trabalho. Além disso, foram autorizados concursos para a contratação de mais fiscais para o IBAMA e ICMBio, além, não é, do Ministério da Justiça, por meio de suas equipes aí da Polícia Federal, Força Nacional de Segurança e Polícia Rodoviária, que eu já me referi, atuando com maior ênfase no combate aos crimes ambientais. Agora mesmo, lá na região de Itaituba, a Polícia Federal está numa extensa operação de combate aos garimpos ilegais, que é a Operação Guardiões do Bioma, né, que ela é um guarda-chuva para diversas outras operações menores, né. Além disso, ela já enfrentou mais de 15 mil incêndios florestais em 11 estados na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal. Cerca de 3 mil ações preventivas foram realizadas por profissionais do Corpo de Bombeiros Militares, das Polícias Civil e Militar dos estados e mais das entidades federais, demonstrando, com isso, o avanço que foi obtido nas operações e interagências. O Conselho também vem estabelecendo diversas conversações no sentido de coordenar as atividades das quais órgãos governamentais, como a Superintendência da Zona Franca de Manaus e a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, são os principais partícipes. Assim, estamos nos encaminhando para a fase final da criação de um projeto piloto chamado Zona de Desenvolvimento Sustentável Abunã Madeira, que vai reunir instituições públicas e privadas dos estados do Amazonas, Acre e Rondônia, para levantarmos e realizarmos ações de fomento especificamente ao desenvolvimento regional. Como consequência dessas ações, né, observamos que o emprego perfeito de todos os meios, estruturas e pessoal vai dar um resultado mais rápido e efetivo e vai permitir que a gente atinja a nossa obrigação nacionalmente determinada de zerar o desmatamento ilegal. No momento, então, que se encerra essa importante conferência, eu chamo, né, para a luta todos os brasileiros, para que divulguem em seus destinos a verdadeira Amazônia. A Amazônia que preserva 84% de suas matas nativas, protege a maior diversidade do planeta e que busca criar todas as condições de sobrevivência digna e sustentável aos mais de 22 milhões de brasileiros que nela habitam, mas mantendo sua cultura e seus costumes dentro daquele grande arquipélago cultural que é o nosso Brasil. Meus parabéns mais uma vez aos idealizadores e a todos aqueles que trabalharam incansavelmente para discutir a Amazônia. E o meu muito obrigado. Muito obrigado.
e demais participantes deste painel de encerramento.